Você sabia que um único detalhe técnico, muitas vezes invisível aos olhos de quem passa, foi a linha tênue entre o sucesso absoluto e um potencial desastre estrutural na obra que finalmente conectou as cidades de Matinhos e Guaratuba? Estamos falando da monumental Ponte de Guaratuba, um megaprojeto cravado no litoral do Paraná com um custo que ultrapassa a marca dos 400 milhões de reais. Uma obra colossal que promete reescrever a história da logística, da mobilidade e do turismo na região. Mas o que afinal poderia comprometer de forma irreversível uma estrutura astaiada tão grandiosa e imponente? Como um segredo técnico da engenharia civil, dominado apenas por especialistas em infraestrutura pesada, impediu que o cronograma ruísse e salvou essa conexão vital para o desenvolvimento do nosso país? Hoje, você vai descobrir o que realmente garantiu o sucesso desse gigante e impediu que um erro na fase final colocasse tudo a perder. Prepare-se para entender a verdadeira força da engenharia, onde os detalhes decidem o jogo. A tão sonhada e aguardada união definitiva entre os dois lados da Bahia finalmente aconteceu em um momento que já entrou para os livros de história da engenharia nacional. Um evento carinhosamente apelidado pelos engenheiros, técnicos e trabalhadores da obra de O Beijo da Ponte. Este marco histórico ocorreu na noite do dia 5 de março de 2026. Foi exatamente nessa data que, pela primeira vez na história do estado do Paraná, Matinhos e Guaratuba foram conectadas por terra firme. O encontro das duas frentes de avanço marcou o fim prático de uma dependência de décadas do antigo, custoso e muitas vezes saturado sistema de balsas da rodovia PR-412. O encontro exato dos balanços sobre as águas agitadas da Bahia não é apenas um feito estético, mas uma gigantesca vitória sobre os desafios geográficos. Quando os dois lados da estrutura astaiada se encontraram, o esforço brutal de 3 milhões de horas de trabalho, acumuladas ininterruptamente desde o mês de outubro de 2023, materializou-se em um único ponto geométrico no espaço. Mas, para que esse beijo estrutural fosse perfeito, seguro e definitivo, a equipe do consórcio Nova Ponte precisou executar um processo crítico e de extrema tensão, conhecido tecnicamente como a concretagem da aduela de fechamento. Tente imaginar a dimensão e a complexidade desta cena. A dezenas de metros de altura sobre o nível do mar, havia um vão vazio, um espaço de aproximadamente 2 metros de comprimento, separando os dois lados da gigantesca ponte de concreto e aço. O desafio logístico e técnico era preencher exatamente essa lacuna com 44 metros cúbicos de concreto usinado de altíssimo desempenho. Esse material precisou ser transportado e lançado a partir de pesadas betoneiras posicionadas estrategicamente em balsas de apoio lá embaixo, exigindo uma sincronia perfeita de bombeamento. No entanto, aqui reside o grande pulo do gato, o detalhe fundamental que definiu a sobrevivência e a estabilidade da obra. Toda essa complexa operação de concretagem foi rigorosamente programada para acontecer exclusivamente durante o período da noite. Mas por que a noite? Por que não aproveitar a visibilidade total e a claridade do dia para uma operação tão delicada e que exigia precisão milimétrica? A resposta está escondida nas leis implacáveis da física e do comportamento dos materiais. Durante o dia, a incidência direta dos raios solares aquece de forma brutal a estrutura de concreto e, principalmente, a espessa armadura de aço que compõe o esqueleto interno da ponte. Esse calor intenso provoca um fenômeno físico inevitável chamado dilatação térmica. O material se expande, a ponte literalmente cresce e se movimenta sob o calor do sol. Se o concreto fresco e úmido fosse lançado e preenchesse a aduela de fechamento nesse exato momento de expansão, ele começaria o seu processo químico de cura e endurecimento, enquanto a ponte estaria esticada. Quando a noite caísse e a temperatura do ambiente despencasse, a imensa estrutura iria se contrair. O resultado dessa contração seria catastrófico. O concreto recém-lançado no vão central seria submetido a tensões extremas de tração, gerando fissuras irreversíveis, trincas estruturais graves e comprometendo de forma fatal a capacidade de carga de toda a ponte. Um único erro de cálculo nesse momento, uma simples decisão de adiantar o serviço para a tarde e toda a estrutura de 400 milhões de reais estaria em risco imediato, inviabilizando a segurança dos futuros usuários e atrasando a tão aguardada entrega final prevista para abril de 2026.
Para garantir que tudo saísse perfeitamente e para assegurar a precisão necessária durante essa fase crítica noturna, a engenharia precisou aplicar outro recurso inteligente e robusto. Antes mesmo do lançamento do concreto, uma enorme treliça metálica provisória foi cuidadosamente instalada conectando as duas extremidades soltas da ponte. Esse sofisticado sistema de travamento funcionou como um esqueleto externo temporário. Sua função era garantir a rigidez absoluta do sistema, mantendo as duas pontas da ponte em um alinhamento rigorosamente perfeito enquanto o concreto era lançado, evitando que as oscilações do vento ou da maré movimentassem as peças. Logo após a madrugada de trabalho intenso, iniciou-se o período crucial de cura inicial do concreto. Em um prazo de aproximadamente 12 horas, aquele espaço de 2 metros preenchido atingiu a resistência mínima ideal para permitir o avanço para a etapa seguinte e mais vital do processo, a proteção dos cabos internos. Esses cabos de aço especial, de altíssima resistência, atravessam o trecho que acabou de ser concretado e são intensamente tracionados por macacos hidráulicos. Na prática, eles funcionam como uma verdadeira costura estrutural. Ao serem tracionados, eles comprimem o concreto, unindo definitivamente e de forma inseparável as duas metades da ponte. A partir da conclusão dessa proteção, a treliça metálica provisória já pode ser removida, pois a estrutura finalmente passou a trabalhar como um único e gigante elemento contínuo e monolítico de 3,07 quilômetros de extensão total. É a engenharia aplicada em sua máxima expressão, transformando cálculos teóricos em um gigante que cortará os céus do litoral. O detalhe ignorado pelo grande público, a verdadeira joia da coroa neste audacioso projeto logístico do Paraná, foi justamente a decisão técnica e estratégica inegociável de realizar a concretagem da aduela de fechamento sob a estabilidade térmica da noite. Esse segredo fundamental da engenharia, baseado no controle preciso sobre a dilatação térmica dos materiais, evitou que o calor do sol destruísse o ponto mais frágil da união. Ele garantiu a cura adequada do concreto e selou a estabilidade de toda a superestrutura. Sem essa medida de cautela técnica, todo o planejamento financeiro e a segurança física da ponte estariam em xeque. O sucesso da ponte de Guaratuba é a prova definitiva de que o verdadeiro progresso da nossa infraestrutura acontece nos bastidores silenciosos, na genialidade dos projetistas e no suor das frentes de trabalho. São esses detalhes técnicos rigorosos que asseguram que mega-obras como esta, capazes de conectar milhares de pessoas e impulsionar drasticamente o desenvolvimento regional, sejam entregues com o maior alto padrão de segurança e excelência. Esta obra monumental é um testemunho real da capacidade humana de superar obstáculos da natureza, evidenciando o poder transformador da construção civil pesada e reafirmando o enorme potencial estrutural que move o nosso país rumo à grandeza. O que você pensa sobre a importância vital desses detalhes técnicos, como o controle de temperatura na concretagem, na execução de grandes obras de infraestrutura? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários e compartilhe essa revelação fascinante da engenharia com quem também é apaixonado por ver o futuro da infraestrutura do nosso país tomar forma. A sua perspectiva é fundamental para enriquecer o nosso debate sobre os rumos do progresso nacional.